Saudações, Cris e amigos do canal. Me chamo Tiago, tenho 60 anos e moro na beirada da MA 135. Essa rodovia liga a cidade de São Luís do Maranhão ao município de Rosário. Eu e minha família sempre presenciamos acidentes terríveis nesse trecho. Mas você pode pensar que isso é normal, só que essa rodovia é a mais perigosa do Maranhão, pois quem viaja nesse trecho tem que prestar muita atenção na estrada. Muitos motoristas se assustam de tantas cruzes à beira da estrada, confirmando assim que muitas pessoas perderam a vida em acidentes fatais e a maioria das vezes sem sobreviventes. Por esse motivo, estou escrevendo esse relato para contar algumas histórias sobrenaturais reais que envolvem essa maldita rodovia e que 90% desses acidentes é sempre pela parte da noite e faz a rodovia ser a mais temida. Uma vez à noite, quando já estávamos deitados, a gente escutou um barulho de batida muito alto. Então todos os moradores que moravam ali por perto fomos ver o que tinha acontecido. E quando chegamos ao local do acidente, era uma cena muito triste e terrível, pois quase sempre ninguém sobrevivia. E o mais triste era quando tinha uma criança envolvida. E isso se tornava uma grande comoção no local. Muitos dos motoristas que conheciam essa rodovia evitavam viajar à noite por causa da sua fama de mal assombrada e ninguém queria pagar para ver se sobreviveria ou não. Muitos motoristas e moradores contam relatos de várias pessoas vestidas de branco na beira da rodovia, que também pessoas que apareciam do nada no meio da pista, fazendo com que algumas pessoas se acidentassem. E os motoristas que conseguiam ir para o acostamento saíam do carro e não via a suposta pessoa que havia acabado de atropelar ou desviar. Muitos afirmam de ter visto até a procissão das almas no meio da madrugada passando por ali. Essa procissão eram criaturas malignas com longas túnicas brancas e velas vermelhas nas mãos e tinham um aspecto cadavérico e assustador, fazendo muitas das vezes os motoristas, ciclistas, motociclistas e até pedestres ficarem assombrados. E muitas das vezes causando acidente naquele trajeto. Não foi somente uma pessoa que viu, mas várias pessoas relatavam essas aparições, principalmente em tempo de quaresma e finados. Agora vou contar uma história macabra que aconteceu com meu tio Dedé e que ele presenciou naquele local. Uma vez a gente estava conversando sobre essas assombrações e ele deu seu relato macabro. Ouçam com atenção. Tiago, uma vez quando eu era ainda solteiro, fui para uma festa em Rosário. Passei uma boa parte da noite bebendo e dançando com umas moças. E quando estava voltando para casa pela madrugada, eu vinha pedalando devagar pelo acostamento e de repente a minha bicicleta começou a ficar pesada. Eu senti como se tivesse alguém pulado na minha garupa. Nessa hora eu fiquei todo arrepiado, mas mesmo assim continuei a minha viagem e aquele peso não diminuía nem mesmo na descida da rodovia. Eu estava dizendo para mim mesmo que poderia ser algum problema no pneu traseiro da minha bicicleta. Então parei, olhei e estava tudo normal. Mas quando retornei a pedalar, aquele mesmo peso continuava. Imagina comigo, uma estrada deserta, sem iluminação, somente a luz da lua, nem um grilo cantava naquela noite macabra, somente uma rodovia escura à minha frente e sem nenhuma companhia, aquilo era uma sensação horrível. Quando eu chegava na subida, eu tinha que descer da bicicleta, pois o peso era como se realmente estivesse carregando alguém. Meu sobrinho, o que mais me desesperou foi quando eu senti uma respiração no pé do meu ouvido e eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. E mais à frente eu pude ver a igreja da Nossa Senhora da Conceição.
Pensei em pedir ajuda, mas com certeza aquele horário não tinha ninguém lá. E para minha surpresa, quando estava passando quase em frente da igreja, aquilo que vinha na minha garupa rapidamente pulou da bicicleta, chegando a ouvir o barulho do impacto daquela assombração no chão. E graças a Deus, a minha bicicleta voltou a ficar leve. Quando aquilo pulou, quase caí da bicicleta devido à força que aquilo pulou. Com certeza, ela não queria passar por frente da igreja. Cris, eu acredito no meu tio, pois ele é uma pessoa direita e de família e não gosta de mentiras. E por causa desse dia, ele nunca mais tomou nenhum gole de bebida alcoólica. Certa vez aconteceu naquela mesma rodovia um acidente terrível e fatal. Um motoqueiro que morava em outra cidade estava pilotando sua moto naquela rodovia. Ele acabou sofrendo um grave acidente. Fomos todos correndo para lá para tentar socorrê-lo. Ele estava ainda consciente quando chegamos, apesar de vários ferimentos. Ele dizia: "Gente, me ajuda pelo amor de Deus, a culpa não foi minha. Eu vinha de moto quando aquele senhor ali, bêbado, caiu na estrada bem na minha frente. E para não passar em cima dele, eu tive que jogar a minha moto no acostamento e assim acabei me acidentando." E ele repetia isso o tempo todo. Muitas pessoas estavam chegando ao local do acidente e muitos diziam para ele: "Moço, na estrada não passou ninguém não." E o motoqueiro falava: Passou sim, de bicicleta." E o pessoal respondia: "Não, moço, não passou ninguém de bicicleta." O pobre do motoqueiro dizia, apontando para o escuro: "Esse aí, ó." E quando a gente olhava, não via ninguém. Mas ele continuava dizendo: "Esse aí que está no escuro, é ele que estava na bicicleta e que causou meu acidente." O motoqueiro repetia isso toda hora. Só que a gente não via nada na direção em que ele apontava, somente a escuridão. Foi então que ele começou a gritar: "Meu Deus, ele está chegando perto de mim. Por favor, não deixa ele chegar perto de mim. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus." Ele gritava desesperadamente e a gente, sem saber como poder ajudar, ficamos aflitos por ele. E quando ele estava gritando, pedindo ajuda, ele começou a sangrar e a agonizar, perdendo suas forças e falecendo ali mesmo. Infelizmente, a ajuda da ambulância chegou tarde demais e não puderam ajudar o pobre motoqueiro. Muitos já haviam visto naquela estrada essa maldita assombração de um homem velho empurrando uma bicicleta e caindo no meio da estrada. Muitos acreditavam que era o espírito de um homem que vinha bêbado de uma festa e, ao atravessar a pista, ele não viu o carro que vinha e acabou sendo atropelado. Infelizmente, esse senhor perdeu a vida na mesma hora e, para completar, sua cabeça ficou totalmente deformada devido ao impacto do acidente. E depois desse acidente, muitos motoristas começaram a ver o espírito desse homem no meio da estrada, como se estivesse muito bêbado. Às vezes as pessoas viam ele andando de bicicleta, outras das vezes empurrando-a. Essa assombração cambaleava como se tivesse alcoolizado e acabava atravessando no meio dos carros. Muitos dos motoristas conseguiam desviar para o acostamento e, quando saía para ver, o homem simplesmente havia sumido. Uma dessas pessoas foi minha própria avó e tinha uma testemunha junto a ela. Eles viram essa assombração e a vovó nos contou. Na época, minha avó ia para o interior comprar milho verde para poder fazer pamonha para vender. Ela contratava um taxista para levá-la até o interior e ela tinha que sair de casa no meio da madrugada para chegar no interior bem cedinho. Nesse dia, ela combinou com o taxista de sair às 3 da manhã e assim eles fizeram. Às 3 horas da madrugada, eles pegaram um carro e saíram. Mas quando chegaram em uma parte da rodovia MA-135, a luz do carro clareou um homem que aparentava estar muito bêbado. O motorista olhou para aquilo e falou para minha avó: "Meu Deus, olha o estado daquele homem. Para que beber até essas horas?"
Então a minha avó firmou os olhos no tal homem para ver se conseguia reconhecê-lo, pois o homem estava na beira da estrada. Ele parecia estar tentando colocar a corrente da bicicleta que havia caído. Mas quando o carro se aproximou mais um pouquinho, eles puderam ver melhor aquilo. Quando o homem abaixava a cabeça para colocar a corrente da bicicleta, a mesma estava aberta, como se fosse duas bandas de melancia. Tanto a minha avó quanto o motorista ficaram assombrados. Minha avó começou a rezar e o motorista pegou um terço e começou a rezar junto com minha avó. Após ele passar por aquela assombração, eles olharam pelo retrovisor e viram que o espírito agia normalmente, como se estivesse ainda vivo. E até hoje em dia ele continua aparecendo e assombrando quem passa por ali. Teve outro caso de duas jovens que moravam no povoado e que vinham de uma festa. Elas estavam andando calmamente pelo acostamento, quando de repente foram atingidas por um caminhão em alta velocidade. E as duas moças foram arremessadas para dentro do matagal. Devido ao barulho do acidente e da freada que o caminhão deu, muitas pessoas foram até o local para saber se poderia ajudar. Ao chegarem lá, puderam ver o pobre do motorista desnorteado, falando repetidamente que um motoqueiro vinha em sua direção no sentido oposto e que tinha uma lanterna acesa no seu capacete, fazendo assim ele ficar sem visão. E para não dar de frente com aquele motoqueiro, ele virou para o acostamento e não deu tempo de frear o caminhão, pois já estava em cima das moças, atropelando-as e fazendo serem arremessadas para longe do local. As duas pobres moças foram achadas pela manhã. Infelizmente, as duas estavam em um estado lamentável e tiveram que ser enterradas de caixões fechados. Dizem que essa assombração do motoqueiro com brilho na testa aparece constantemente pela rodovia. Houveram vários testemunhos que dizem ter visto aquela aparição e ter escapado de um acidente por pouco. Infelizmente, as duas moças que perderam a vida ali viraram assombrações também. Dizem que as duas moças pedem carona e quando dão carona às duas moças, elas pedem para parar em frente de uma árvore grande que tem próximo ao acostamento, pois elas dizem morar por ali. E quando elas descem do carro e o motorista olha alguns metros à frente, ele vê duas cruzes com os nomes das duas moças escritas nelas. E quando o motorista olha para trás, simplesmente não vê nem o rastro das duas mulheres. Há muito mais relatos macabros aqui no Maranhão. Se seus inscritos quiserem mais, deixe nos comentários, pois trarei mais histórias da maldita rodovia assombrada MA 135. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!